O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade que mais influencia a vida do crente. Ele não apenas habita em nós, mas também nos guia, consola e transforma. Em João 14, versículo 16, Jesus prometeu: "E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre." Essa promessa nos assegura que o Espírito Santo está conosco em todos os momentos, capacitando-nos a viver uma vida que glorifica a Deus. A presença do Espírito Santo em nossa vida se manifesta de maneiras práticas e visíveis. Em Gálatas 5, versículo 25, lemos: "Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito." Isso significa que nossa vida deve refletir a orientação e a direção do Espírito, evidenciando hábitos que mostram sua ação em nós. A comunhão constante com Deus é um dos hábitos mais marcantes de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Essa comunhão se expressa por meio da oração, da leitura da Bíblia e da adoração, práticas que nos mantêm conectados com a fonte de nossa força e direção. Em Gálatas 5, versículo 25, lemos: "Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito." Essa passagem nos lembra que a vida guiada pelo Espírito Santo é uma vida de constante comunhão com Deus. No seu livro, Preces e Exortações, Martinho Lutero relata que a oração é o meio pelo qual nos conectamos com Deus e experimentamos sua presença. Ele escreve: "A oração é o respiro da alma, o canal pelo qual recebemos a graça de Deus." Essa afirmação nos mostra que a oração não é apenas um ritual religioso, mas uma conversa íntima com o Pai, que nos fortalece e nos orienta. A leitura da Bíblia também é essencial para a comunhão com Deus. Em Salmo 119, versículo 105, lemos: "A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho." Quando meditamos nas Escrituras, o Espírito Santo nos guia e nos ensina, revelando a vontade de Deus para a nossa vida. A adoração é outra forma poderosa de comunhão com Deus. Em João 4, versículo 23, Jesus diz: "Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade." A adoração genuína nos conecta com o coração de Deus e nos ajuda a manter uma perspectiva correta diante das circunstâncias. Refletir sobre a importância da comunhão constante com Deus nos desafia a priorizar essas práticas em nossa rotina. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, somos exortados: "Orem continuamente." Essa prática não se limita a momentos específicos, mas deve ser uma atitude constante em nossa vida, mantendo-nos conectados com o Espírito Santo em todos os momentos. Ao cultivarmos a comunhão constante com Deus, descobrimos que ela não apenas fortalece nossa fé, mas também nos ajuda a discernir sua vontade e a viver em obediência. Ela nos lembra que, em todas as circunstâncias, o Espírito Santo está conosco, pronto para nos guiar e nos sustentar. O fruto do Espírito é uma das evidências mais claras da presença e da ação do Espírito Santo na vida de um crente. Em Gálatas 5, versículos 22 e 23, lemos: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei." Essas características não são resultados de nossos esforços, mas manifestações da obra do Espírito Santo em nós. O amor é o primeiro e mais importante aspecto do fruto do Espírito. Em 1 Coríntios 13, versículo 4, lemos: "O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha." Quando o Espírito Santo age em nossa vida, somos capacitados a amar de maneira genuína e sacrificial, refletindo o amor de Cristo. A alegria e a paz são outros aspectos do fruto do Espírito que nos ajudam a enfrentar os desafios da vida com serenidade. Em Filipenses 4, versículo 7, lemos: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Essa paz não depende das circunstâncias, mas da presença do Espírito Santo em nossa vida. A paciência, a bondade e a fidelidade são características que transformam nossa relação com os outros. Em Colossenses 3, versículo 12, lemos: "Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência." Quando o Espírito Santo age em nós, somos capacitados a tratar os outros com graça e compaixão. A mansidão e o domínio próprio são aspectos do fruto do Espírito que nos ajudam a viver uma vida de integridade e autocontrole. Em Provérbios 16, versículo 32, lemos: "Melhor é o paciente do que o guerreiro,
mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Quando permitimos que o Espírito Santo governe nossa vida, somos capacitados a controlar nossas emoções e ações. Refletir sobre o fruto do Espírito nos ajuda a avaliar nossa vida e a buscar uma maior dependência dele. Em João 15, versículo 5, Jesus diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando permanecemos em Cristo, o Espírito Santo produz frutos em nossa vida que glorificam a Deus. Ao cultivarmos o fruto do Espírito, descobrimos que ele não apenas transforma nossa vida, mas também impacta aqueles ao nosso redor. Ele nos lembra que, em todas as circunstâncias, o Espírito Santo está conosco, capacitando-nos a viver de maneira que reflete o caráter de Cristo. Ser sensível à voz do Espírito Santo é um hábito essencial para quem deseja viver uma vida guiada por ele. Em João 16, versículo 13, Jesus prometeu: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Essa promessa nos assegura que o Espírito Santo não apenas habita em nós, mas também nos orienta e nos conduz à vontade de Deus. A sensibilidade à voz do Espírito Santo começa com a disposição de ouvir e obedecer. Em Isaías 30, versículo 21, lemos: Seus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de vocês, dizendo: Este é o caminho, sigam-no. Quando estamos atentos à voz do Espírito, ele nos guia em cada decisão, nos protegendo de enganos e nos conduzindo ao caminho certo. A oração e a meditação na palavra de Deus são práticas que nos ajudam a desenvolver essa sensibilidade. Em Salmo 46, versículo 10, lemos: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Quando silenciamos nosso coração e nos dedicamos a ouvir a Deus, o Espírito Santo nos fala de maneira clara e transformadora. Além disso, a sensibilidade à voz do Espírito Santo nos ajuda a discernir a vontade de Deus em situações complexas. Em Romanos 8, versículo 14, lemos: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando permitimos que o Espírito Santo nos guie, somos capacitados a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas. Refletir sobre a importância de ser sensível à voz do Espírito Santo nos desafia a cultivar um coração aberto e obediente. Em Tiago 1, versículo 22, lemos: Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quando obedecemos à voz do Espírito, experimentamos a plenitude da vida que Deus preparou para nós. Ao praticarmos a sensibilidade à voz do Espírito Santo, descobrimos que ela não apenas nos guia, mas também nos protege e nos fortalece. Ela nos lembra que, em todas as circunstâncias, o Espírito Santo está conosco, pronto para nos orientar e nos sustentar. O serviço e o amor ao próximo são marcas evidentes de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Em 1 João 3, versículo 18, lemos: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Essa passagem nos desafia a demonstrar nosso amor de maneira prática, refletindo o caráter de Cristo em nossas interações. O amor ao próximo é um mandamento central na vida cristã. Em João 13, versículo 34, Jesus diz: Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Quando o Espírito Santo age em nossa vida, somos capacitados a amar de maneira sacrificial e genuína, assim como Cristo nos amou. O serviço ao próximo é uma expressão prática desse amor. Em Gálatas 5, versículo 13, lemos: Vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Quando servimos aos outros, estamos refletindo a graça de Deus e cumprindo seu propósito para a nossa vida. Refletir sobre o serviço e o amor ao próximo nos ajuda a entender que essas práticas não são opcionais, mas essenciais para quem deseja viver uma vida cheia do Espírito Santo. Em Mateus 25, versículo 40, Jesus diz: O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Quando servimos ao próximo, estamos servindo ao próprio Cristo. Além disso, o serviço e o amor ao próximo nos ajudam a construir pontes e a promover a unidade. Em Romanos 12, versículo 10, lemos: Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Quando amamos e servimos,
estamos demonstrando que o reino de Deus não é feito de palavras, mas de ações que transformam vidas. Ao praticarmos o serviço e o amor ao próximo, descobrimos que essas práticas não apenas impactam os outros, mas também transformam nossa própria vida. Elas nos lembram que, em todas as circunstâncias, o Espírito Santo está conosco, capacitando-nos a viver de maneira que glorifica a Deus. Cultivar hábitos que evidenciam a presença do Espírito Santo em nossa vida é essencial para uma jornada cristã autêntica e transformadora. Ao longo deste roteiro, exploramos como a comunhão constante com Deus, o fruto do Espírito, a sensibilidade à sua voz e o serviço ao próximo são marcas de quem é guiado por Ele. Esses hábitos não são conquistados por mérito humano, mas são resultados da obra do Espírito Santo em nós, capacitando-nos a viver uma vida que glorifica a Deus. Viver uma vida guiada pelo Espírito Santo significa reconhecer que Ele está conosco em todos os momentos, pronto para nos orientar, fortalecer e transformar. Em Romanos 8, versículo 14, lemos: "Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus." Essa promessa nos assegura que, quando permitimos que o Espírito Santo nos guie, experimentamos a plenitude da vida que Deus preparou para nós. Que possamos continuar a buscar uma vida cheia do Espírito Santo, cultivando hábitos que evidenciam sua presença e ação em nós. Que Ele nos capacite a amar, servir e viver de maneira que reflete o caráter de Cristo. Se essa mensagem tocou seu coração e você deseja viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, escreva nos comentários: "O Espírito Santo me guia." Que essa declaração seja um compromisso de buscar uma vida cheia dele, confiando que Ele está conosco em cada passo do caminho.